Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu pensei em fazer um vídeo para ajudar vocês, principalmente no pessoal concurseiro aí que está estudando, né? Eu resolvi fazer esse vídeo com a resolução da prova da Federal aqui do Paraná, né? Para concurso de assistente administrativo. Então tem muitas questões aqui que eu vou fazer a resolução bem devagar e tal, para vocês tirarem até inclusive as dúvidas. Se tiverem dúvidas, escreva aqui embaixo nos comentários o nome do canal e a dúvida de vocês, para mim poder ajudar vocês caso vocês tenham outras dúvidas. Então, sem me enrolar muito, né, vamos tocar o barco aqui. A primeira questão, né, a 11ª questão, que era de matemática, ele fala sobre a área comum de um condomínio que é utilizado por 4 pessoas: João, Maria, Carla e Ana. Aí ele fala que Ana e Carla utilizam a área comum durante 5 horas no mês cada uma, e João utiliza durante 3 horas. As despesas com manutenção somam 5.000 mensais e são divididas de forma proporcional ao tempo de uso. Então a dica é aqui, ó, divididas de forma proporcional ao tempo de uso. Sabendo que João paga 1.000, né, no total, quantas horas mensais Maria utiliza na área comum? Bom, lembrando um pouquinho lá da matemática, né, como é que a gente trabalha com razão e proporção, quando é proporcional e tem várias pessoas, né? Então eu vou chamar João de J, Maria de M, Carla de C, Ana de A. Então as 4 pessoas. Quando é diretamente proporcional, a gente só divide, soma tudo, né? E divide proporcionalmente a área de cada um. Tá? Então, proporcionalmente a área de cada uma. Então o João, no caso, ele disse que é 3 horas. A Maria é X, porque a gente não sabe. A Carla e a Ana, cada uma 5 horas, que elas vão utilizar a área. E daí assim, lembrando um pouquinho, né, de razão e proporção, eu sei que a soma de cada um, o J, o M, o C e o A, que é o valor que cada um vai pagar, vai dar o total de 5.000. E embaixo da minha fração, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma, 5 mais 5 mais 3, que vai dar 13, mais o X, né? 13 sobre X. Então agora, para a gente descobrir, por exemplo, eu quero descobrir quanto que Maria aqui vai ganhar. Se eu fizer essa proporção assim, ó, vou fazer em azul para vocês verem. Depois eu vou apagar, tá? Porque aqui não tem solução. Eu vou fazer Maria sobre X, que é o que eu tenho, sobre a proporção que eu tenho ali, que é 5.000 sobre 13 mais X. Puxa, mas ó, com 2x aqui e o M, que é a quantidade de Maria, eu não sei, né? Mas ele deu a dica ali, ó, que o João, ele paga 1.000. No enunciado, o João paga 1.000. Até combinou. O João paga 1.000. Se João paga 1.000, então eu vou usar o João como base. Quer ver, ó? João sobre 3 é igual a 5.000 dividido por 13 mais x. Aí resolve o problema. Por quê? Eu preciso do x, né? Que é o valor que a Maria quantas horas a Maria vai utilizar, né? A área comum. É a pergunta do enunciado, né? Quantas horas mensais Maria vai utilizar? Então eu vou fazer a continha aqui. Vou fazer o João vezes 13. O João, no caso aqui, ó, eu já vou substituir por 1.000, porque fica mais fácil minha conta. Então eu vou fazer 1.000 sobre 3 vai ser igual a 5.000 dividido por 13 mais x. 13 mais x. Bom, como tem 1.000 dos dois lados, eu posso cortar os zeros aqui, cortar os zeros aqui. Eu vou ficar com 13 mais x do lado de cá, que vai ser igual a 13 e 5, que vai dar 15. Então, fazendo 15 menos 3, porque o 3 passa diminuindo, vai ficar igual a 2 horas, que é o que a gente está procurando, que bate com o gabarito lá. Beleza? Questãozinha razoavelmente tranquila. Onde poderia dar dúvida? Ele diz que o João é 1.000, né? Você poderia pensar o seguinte: então eu vou colocar o J sobre 3 como 1.000, aí a conta não fecha. Se você jogar o J sobre 3 como 1.000, não fecha, porque é só o João. Então troca o João por 1.000 e faz a conta e chega nas 2 horas. Se ele perguntasse de qualquer outra pessoa o valor, por exemplo, quanto que a Ana pagou? Aí ele igualaria A sobre 5, então eu vou pegar aqui, ó, A sobre 5 igual a 5.000 sobre 13 mais x. Aí você acha o valor de Ana.
Belezinha? Então vamos lá, próxima questão. Questão 12. Dias antes de uma promoção, um comerciante aumenta o valor de um produto em 30%. Prática conhecida como maquiagem de preços. No dia da promoção, com vistas a vendê-lo pelo preço anterior ao aumento, o comerciante aplica um desconto no produto. O valor que mais se aproxima do percentual desse desconto é de tantos por cento. Então você pode usar, por exemplo, uma base. Às vezes fica mais fácil fazer a conta com base, em vez de usar X e P e valor e letrinha, né? Vamos dizer que o produto lá teu valia 100, 100zão. O produto lá, vou pegar a caneta. O produto lá teu valia 100 reais. Vamos dizer que o valor dele, né? O valor do produto, o valor dele sem desconto é 100zão. Sem desconto não, sem o aumento, né? O valor com o aumento é quanto? Que ele falou ali no enunciado. 30%. Então, se o aumento for de 30%, é 100 vezes 1,3, que é a mesma coisa que 30%. Tá? Ah, professor, mas por que eu multiplico por 1,3? Fazendo um adendo rapidinho aqui. Isso aqui vem lá quando você aplica, na verdade, um juro em cima, né? De 30%. Porque você vai pegar o 100 que você tem, por exemplo, você vai somar com 30% de 100, vezes 30%. 30 sobre 100. Se você simplificar aqui, ó, vai ser igual a 100 mais 30. 100 mais 30. Que vai ficar igual a 130. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que multiplicar por 1,3. Ah, por quê? De onde vem isso, né? Porque seria assim, ó. É 100, que é o primeiro valor. Quando você destrincha isso aqui, ó, é como se você fizesse 100 mais 30, que é isso aqui, ó, 100 mais 30. Que é o valor dele mesmo, que é 100 mais 130, mais 30. Então, mais o 30 é 30%. Então, é como se fosse 100 mais 100, que multiplica 30 sobre 100. Tá vendo? Então, é como se você fizesse assim, ó, eu botasse evidência, como se fosse 100 vezes 1 mais 30 sobre 100. 30 sobre 100. Isso aqui é 0,3. Isso aqui é 0,3. Então, é 100 que multiplica 1,3. Pronto. Está deduzido. Da onde vem esse 1,3? Só para vocês relembrarem aí. Caso vocês não lembrem, né? Dá uma relembrada. Me enrolei um pouquinho, mas saiu. Então, vocês multiplicam por 1,3. Isso aqui vai dar 130, que é o valor acrescido lá. Puxa, mas eu quero que no dia da venda, no caso, né? Qual que seria o valor que mais se aproxima do percentual do desconto para chegar no 100? Então, você aumentou em quanto produto? Eu aumentei em 30. Ele subiu 30. Subiu 30 reais. É isso que aconteceu. Então, na verdade, eu tenho que pegar esses 30. Quanto que 30 representa de 130? Entenderam? Porque se eu aumentei ele em 30 reais, depois eu vou ter que diminuir uma certa porcentagem para chegar em 100 de novo, né? Se você pegar e fazer 30 de 130, isso vai dar para você 0,23. 0,23, aproximado, tá? Ou, claro, vezes 100, que é igual a 23%. Se você pegar o 130, se quiser fazer a prova real, e multiplicar por 0,23, você vai chegar no valor de 100, claro, você vai fazer o desconto. Ou melhor, por 0,7, né? Que é o valor dele mesmo. Porque 0,23 na verdade é o valor do desconto que você vai aplicar. Esse aqui é o desconto. Desconto que você vai aplicar. Tá? Isso aqui tem que dar uma pensada para vocês entenderem, tá? Não é um exercício assim de porcentagem tão fácil. Pelo menos assim, para nível de ensino médio, né? Tem que dar uma pensadinha. Tá? Mas não é um problema difícil de resolver, não. É bem tranquilo. É só você dar uma pensadinha e entender a porcentagem que você vai usar e o quanto você vai aplicar de desconto em cima de 130 para chegar no valor de 100 que você quer. Tá?
Então, vamos lá no próximo exercício. O exercício 13. Isso aqui tem que pensar um pouquinho também, tá? Não é tão fácil assim. Pelo menos a linha de raciocínio. Envolve um pouquinho de fração, um pouquinho de proporção aí também. Em um tanque de formato paralelepípedo reto retângulo, das medidas 50, 20, 30. Vamos lá, vou fazer o paralelepípedo aqui para vocês. Assim, 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 assim e assim. Tá? Pontilhado só para ficar bonitinho aqui. Pontilhadinho. O que ele falou? Vou fazer até numa outra cor. De 50 por 20 e 30 está com 3/4 de sua capacidade cheia. Então 3/4 é mais ou menos aqui. É como se você dividisse aqui em 3 partes, ó. Em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Você dividir em 4 partes. Tem uma parte, duas. Eita! Deixa eu apagar aqui. Aqui você tem uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes. 3/4 cheio. Então, vamos fazer ele 3/4 cheio aqui, ó. Aqui, 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 mais ou menos, tá? E aqui, pronto. Pra baixo aqui é onde ele tá cheio. Então eu vou pintar de amarelo aqui. Cadê a minha caneta? Vou fazer um amarelinho aqui, assim, só pra mostrar onde ele tá cheio. Aqui, aqui e aqui, pronto. Os 3/4 cheios, onde ele tá cheio. Então vamos embora nas continhas agora. Ele falou o que? 3/4 sua capacidade cheia, uma mistura de substâncias A e B. A razão entre o volume das substâncias A e B é de 1 para 5. Agora nós vamos ter que cuidar com isso. Então ele está cheio com duas substâncias, A e B. 1 para 5. Agora vamos esquecer um pouco a questão do quanto está cheio, quanto está vazio. Vamos pensar na proporção. Então ele disse o que? Vamos quebrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, quando ele diz que a relação é de a razão entre o volume das substâncias de A para B igual a de 1 para 5, você pensa o seguinte, que você tem numa parte cheia, num total, ou 100%, ou 1, você tem uma parte de A e 5 partes de B. Mas no total vão ser quantas partes? 6 partes, né? Porque é como se tivesse aqui, ó, uma partezinha de A e as outras 5 partes de B. Então, no total, são 6 partes. 6 partes. Aí a gente consegue, a partir disso aqui, tirar uma porcentagem para poder resolver o problema. Porque senão a gente não sai, né? Esse que é o maior enrosco. Então, assim, o líquido A, você tem uma parte de 6 para o líquido A, você tem uma parte de 6 do total, e o líquido B, você vai ter quantas partes aqui no caso, né? Você vai ter 1/6 e 5/6. Tem 5/6 do total. Então essa aqui é uma fração do total. É uma fração do total. Lá você tinha uma fração relativa de um com o outro, né? Uma parte de A para 5 partes de B. Aqui você tem 1/6 de A e 5/6 de B. Tá? A partir disso aqui a gente faz a continha. Porque ele falou o quê? Que se ele queria o volume do B, né? Substância B. Primeiro nós vamos ter que fazer uma continha dos 3/4 aqui. Que é a primeira parte do exercício. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte do exercício é você calcular o volume só dos 3/4. Então, o volume total que você vai ter que fazer 50 vezes 20 vezes o 30. É o volume total do paralelepípedo ali. Você vai achar 30.000 centímetros cúbicos aqui. 30.000 centímetros cúbicos. Isso é o total. Agora, 3/4 disso aqui. Aí, se fizer a continha, que seria o volume com líquido, VL, você vai fazer os 30.000, desculpe, vezes os 3/4. Se fizer a continha aqui bonitinho, vai dar 22.500. 22.500. Tá, o volume de líquido.
E como que eu descubro agora o volume só de B? O volume de B. A partir da fração que ele deu pra gente lá, que a gente usou 1/5, né? Transformou numa fração do total que a gente tem, em vez de 1/6 e 5/6 de B. Então eu vou pegar os 22.500 que eu tenho ali e eu vou multiplicar por 5/6, que é a fração total. Se você fizer essa continha aqui, ó, se fizer essa continha, né? Vai dar 18.750 litros. 50 litros. Então esse exercício aqui exigiu o que de vocês? Primeiro, lembrar da fórmula do volume, né? A fórmula do volume é A vezes B vezes C, ou lado vezes lado vezes lado, igual cubo. Ou comprimento, largura e altura. Aí você descobre o volume do paralelepípedo. Depois, o que mais que ele exigiu de vocês? Saber transformar uma proporção relativa de A com B em uma proporção para a fração total que você tem aqui, que eu transformei 1/6, 5/6, uma fração total. E depois tirar as frações, a partir das frações você tira o volume só do B. É um exercício que não é tão difícil. Onde talvez pegasse mais é aqui, ó, que eu acredito que quem não lembrou, muita gente lembrou do volume, lembrou dos 3/4, mas aí quando chega aqui no 1/5 podia confundir, né? Podia usar a fração do 1/5, mas não era. Você tinha que transformar numa fração total. Tudo bem? De novo, dando um toque para vocês. Se tiverem dúvida, postem as dúvidas aí nos comentários. Aqui também tem outras formas de resolver esse problema, tá? Pode usar a fração da fração também. Eu acho que é uma outra forma de resolver. Mas eu não apresentei aqui, eu apresentei inclusive essa aqui para lembrar, né, um pouquinho lá do passado. Porque alguns exercícios exigem vocês conhecerem essa parte aqui. E no final vocês saberem aplicar as frações para descobrir o volume de B. Então postem nos comentários, caso não tenham dúvidas, queiram deixar sugestão de outros tipos de soluções, que daí eu posso mais para frente fazer de novo essa prova com outras formas de resolver. Tá bom? Vamos para o exercício 14. O 14, muita gente pode ter pensado que é média simples, e aqui a resolução desse exercício é por média ponderada. Tá? Então, vocês fariam como, né? Como é que seria a média simples? Só relembrando, a média simples você somaria os tempos e dividiria por 1, 2, 3, 4. Mas tem outros registros aqui. Você tem 8 para 7, 10 para 6, 8 registros para 5 e N que eu não sei para 4. Porque ele fala assim, ó, após alguns lançamentos, calculou-se que a média do tempo em que o experimento atingia um alvo era de 5,3 segundos. Ele deu a média aqui, ó. Ele já deu a média. A tabela a seguir apresenta uma quantidade de registros para cada tempo. Aqui e aqui. Talvez seja outro jeito de resolverem, tá? Eu resolvi por média ponderada. Ah, vocês poderiam fazer uma média de registro, uma média de tempo, tentar chegar em N. Não, eu particularmente tentei fazer e não cheguei nesse resultado dessa forma. Não chega, não bate em nada que tem aqui. Nem chega perto. Então, se eu tivesse na prova lá no desespero, né? Putz, não lembro que é média ponderada, nem cogito que isso aí poderia tentar fazer uma média aqui e aproximar um ponto de 4 para N. Na aproximação bruta mesmo, né? Mas não sai. Eu tentei fazer, não chega perto de nada do que tem ali. E ali estão tudo números redondos, né? 8, 10, 12, então não chega perto. O jeito de fazer média ponderada, vamos relembrar um pouquinho como a média ponderada. É o tempo pelo número de registro. Relembrando rapidinho, média ponderada é aquele quando o professor dava peso para as notas dos alunos, se lembra? Era a nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso, pela soma dos pesos. Mais ou menos isso. Então você vai fazer tempo registro vezes tempo registro pela soma dos registros. É o único jeito de você ter. E como você tem o valor da média, aí é só igualar e fazer a conta. Ó. Então vamos lá. Como que resolve, professor? Para de falar e resolve. 7 vezes 8 mais 10 vezes 6 mais 5 vezes 8, aí mais 4 vezes N, tudo isso aqui dividido pela soma dos 8, que é a soma dos registros, 8 mais 10 mais 8 mais N,
Isso aqui igual a quanto? Igual a média que ele deu ali, 5,3. Aí se vocês fizerem as continhas aqui, ó, eu vou fazer rapidinho. Vai ficar 56 mais 60 mais 40 mais 4n. Aí divide. Só vou fazer em 3 etapas para ficar, se vocês quiserem conferir depois, né, para ficar bonitinho. Aí vai somar tudo isso aqui, vai dar 16 mais 10 vai dar 26 mais n. Mais n. Isso aqui igual a 5,3. Vocês dando uma arrumada aqui, fazendo e tal, no final vocês vão chegar em 1,3. Eu não vou perder muito tempo resolvendo continha, para não cansar vocês. Vai ficar 18,2 no final. Fazendo essa continha aqui, você vai achar que n igual a 14. Vão achar que n igual a 14. Chega na resposta. Então, era um exercício que vocês resolviam ele por média ponderada. Até eu vou escrever aqui, ó. A solução é média ponderada para resolver. Tá? Média ponderada. Belezinha? Mas antes de continuar, já vou pedir que você deixe aquele seu like, que você se inscreva no canal, para apoiar esse canal aqui, que está postando coisas bem úteis para vocês, ajudar o canal a crescer. Esse professor maluco que posta coisa de tudo que é coisa aqui no canal. Já deixa aquele like, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, tá joia? Comentem bastante aqui, porque ultimamente o YouTube está dando mais valor para o pessoal que comenta, né, que discute com o professor ou com quem está fazendo o vídeo do YouTube, né? É a forma que o YouTube encontrou de valorizar realmente quem está contribuindo com o canal, quem está entrando em contato com o público, né? Então, se vocês estão gostando, já comentem mais aí, postem suas dúvidas, que com certeza eu vou fazer mais vídeo para vocês. Belezinha? Vamos pro próximo, então. Próximo. Esse aqui, ó. Esse aqui é um probleminha que vocês têm que dar uma olhada. Tem gente que gosta de resolver de cabeça, fazer sequência e tal, descobrir a sequência e daí colocar um número. Eu sou meio raizão mesmo, eu gosto de usar as fórmulas que já existem prontas aí. Esse é um exercício de PA. Porque se vocês forem ver o que ele está cobrando aqui, ó, considere a sequência. Observe-se que a figura 1 possui 8 quadradinhos, a figura 2 possui 12. Daí ele diz que assim por diante. A 3 ele não contou. Você aqui vai ter que contar aqui os quadradinhos. Fez a gente fazer um exercício de número aqui. O número de quadradinhos sombreados na figura N. Lá, ó. Ó como é PA na cara dura. Vocês vão ter 3 pontinhos. E lá vai ter o enésimo termo. Enésimo. Que você não sabe quanto que vale. Esse aqui seria o tal do AN, né? Na tua fórmula lá da PA. Então, você relembrando a formulazinha da PA, ou melhor, primeiro vamos fazer aquele procedimento que o professor chato lá, da antiguidade lá, raizão também, dizia para vocês assim: vamos ver se é uma PA, vamos ver se é uma PA. Figura 1 tem quantos quadradinhos? A figura 1 tem, um quadradinho não, né? A figura 1 tem 8 quadradinhos. A figura 2 tem 12 quadradinhos. A figura 3, eu não sei, professor, ele não deu. Vai, então vamos contar aqui, ó. A figura 3 vai ter 16. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 embaixo, 10. Mais 3 com 3 dá 16. Então, 16 quadradinhos. Limpa o óculos para ver bem, porque a prova estava pequena. Não dava nem para contar os quadradinhos. Não, mas é 16 mesmo, pela lógica, né? Você olha aqui e vai ver que é 16. Aí vai ter aqui os 3 pontinhos, né? Lá vai ter o N. Vai ter o AN, que você quer saber. Então, lembrando a fórmula da PA, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos usar a formulazinha aí, então. Mas daí o professor lá da antiguidade diz assim, tá, mas como que você vai saber se isso é uma PA mesmo? Aí, para você ter certeza que não tá com uma outra sequência furada, você faz o 12 menos o 8 aqui, ó, faz a diferença. Você vai ter que aqui é 4. O 16 menos 12, a diferença aqui também é 4. Então, ele está somando de 4 em 4. Então, é uma PA de razão 4. Lá, para ter certeza que era uma PA, você fazia assim.
O A2 menos o A1, Q1, professor. A2 menos o A1 tem que ser igual ao A3 menos o A2. Ai, professor, que saco essa teoria. Então, se você não quiser guardar a teoria, só lembre que você vai pegando um termo do outro. Se tivesse mais um quarto termo aqui tirar, tinha que dar 4. O A4 menos o A3 tinha que dar 4 para CPA. Às vezes, dependendo do problema, fura, mas se a soma, cada vez que você soma, está dando o mesmo número, é PA. Então, aplicando a fórmula, eu quero saber o AN, estou querendo lembrar, meu A1 é 8, mais meu enésimo termo, eu vou escrever, é N menos 1, vezes a razão, que é 4. Dando uma arrumadinha nisso aqui, ó, vai ficar AN, que é igual a 8, vai ficar mais 4N menos 4. Quando arrumar esse negocinho aqui, ficar 8 mais... aliás, desculpa, aqui é 4, né? Ele vai diminuir. 8 menos 4 é 4. É 4 mais 4N. Olha lá, questão C. Então era PA no duro mesmo. Raizão. Isso aí, PA zona na raiz. Se vocês lembrassem da fórmula, ficava mais fácil. Não ia ter que deduzir uma sequência, dar uma pensada, né? Eu acho mais difícil daí, tá? Podia até errar. A fórmula da PA é bem comum em concursos aí da Federal. A Federal adora PA, tanto na vestibular, concurso, ou faz uma PA escondida aí no meio, sabe? Que nem aqui, os quadradinhos, né? É meio que um clássico isso aqui. Ou faz com triângulo também. Eles gostam disso aí. Vamos pro próximo, o 16. De novo, ó, falando desse aqui, tiverem dúvidas, postem aí. Quiserem dar sugestão de outra forma de resolver, é bem legal contribuir com a galera aí, tá? O 16. O desenho a seguir apresenta a planta de um jardim. As medidas estão dadas em metros. Então, ou sabe a fórmula, ou vocês partem para aquela forma, a resolução mais simples que vocês têm, né? Que é você dividir a figura aqui no meio, ó, em 2. Aqui um triângulo, retângulo, ó. Aí você pode dividir a figura em 2, resolve primeiro o retângulo e daí resolve o triângulozinho. Ah, mas e daí como que eu faria? Você primeiro faria o quadrado. Ficaria aqui 50, por assim dizer, a tua área. Ficaria 4... Aliás, aqui não é 10, né? 50 não, desculpa. Ficaria 35, ó. 5 vezes 7, daria 35. Daí você pegaria a diferença aqui, ó. 10 menos 7 é 3. 3 e 5, 15. Tá? Então, é uma outra forma de resolver. Você quebra a figura em 2 e resolve, tá? Eu tô acostumado já, gosto mais da fórmula mesmo. Aqui é base vezes altura sobre 2. Então, faria 3 vezes 5, 15, dividido por 2 dá 7,5. Aí somaria com os 35 lá, para dar os 42,5. Agora a fórmula da área, quando você tem um trapézio, é base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Então é só usar a formulazinha. No desespero, que eu falei, você quebra a figura e resolve. Mas como o professor aqui é raizão, gosta de usar fórmula, eu adoro usar fórmula, então a base maior é igual a 10, mais base menor, que é 7, divide por 2, vezes a altura, que é 5. Resolvendo essa continha aqui, se você fizer, vai encontrar os 42,5 metros quadrados. Bem tranquilo, só usar a fórmula. No desespero, usa lá, quebra a figura aqui, né? E faz o quadrado e depois o triângulo retângulo, tá? São duas formas de resolver que você vai ter. Belezinha? Problema bem tranquilo. Para quem estudou, deu uma olhada nas fórmulas, né? Bem tranquilo. Vamos pro próximo. Esse aqui tinha que dar uma boa raciocinada. Até vou pegar minhas anotações aqui com mais calma para explicar. Problema que nem esse, ó, já fica a dica para você que está estudando. Sempre faça o padrão que ele está pedindo, que fica mais fácil. Faça o primeiro, segundo, terceiro.
De acordo com os diversos estudos, uma empresa de venda de ingressos de um teatro com 5.000 lugares observa que ao valor de R$10 vende todos os lugares. A partir daí, cada R$1 de incremento no preço, ela deixa de vender 60 ingressos, 60 unidades. A expressão algébrica que relaciona o valor pela venda de ingressos com o valor acrescido X é. Então, olha só. Vamos supor, por isso que é bom fazer sequência, que primeiro quando você vende todos os ingressos, seria 5.000, no caso, vezes R$10, certo? Isso quando você não tem acréscimo de R$1. Mas quando você acrescenta R$1, o que acontece com os 5.000? Você tem que diminuir 60 ingressos dos 5.000 e aqui é 10 mais 1. Ops, 10 mais 1. Certo? Aí depois o que acontece? No próximo passo, vamos dizer que você acrescenta 2 ingressos. Então seria 5.000 aqui, menos 60 vezes 2, que multiplica 10 mais 2. Mas então, professor, por que você pôs 2 aqui? Aqui você tem que imaginar que tivesse 1. Aqui tem 1 escondido, porque 60 vezes 1 é 60. 10 mais 1 ingresso. No segundo seria 5.000, 60 vezes 2, 10 mais 2. No terceiro, é 5.000 menos 60 vezes 3 vezes 10 mais 3. Aqui já fica mais fácil de ver o padrão. Ó o padrãozinho surgindo. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3. Por quê? Cada vez que eu somo 1 aqui, eu perco 60. Somei mais 1. Vou perder o dobro. Somei mais 3, eu vou perder 180. Eu poderia ter feito a conta já multiplicando, mas aí fica mais difícil de ver, por isso que eu deixei as multiplicações aqui. Então, no final, olha o que vai acontecer. Eu posso dizer que o número de ingressos X, que ele falou, o valor acrescido X, o meu valor acrescido está aqui, Então ele é o X. Então minha nova formulazinha vai ficar como? Vai ficar lá os 5.000, tá vendo? Menos 60x, que multiplica 10 mais x. 10 mais x. Aí vocês vão ter que fazer, lembrando lá da tia Jussara, do ensino fundamental, fazendo chuveirinho, fazendo os míssil para lá, fazendo os míssil para cá, fazendo a famosa distributiva. Vocês vão encontrar uma equação quadrática aqui. Eu não vou resolver, senão vocês vão ficar doidão aqui comigo abrindo a equação toda. Mas no final vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer só em 2 passos. Vocês vão ficar com 50.000, porque vocês vão multiplicar aqui por 10, Ficar 50.000 menos 600x mais 5.000x, fazendo a continha, menos 60x quadrado. 60x quadrado. Tá, aí vocês vão dar uma olhada. Aí quando der a última arrumada, passar um óleo de peroba aqui, colocar a equação quadrática na forma dela mesmo, vai ficar assim, mais 4.400x mais 50.000. Olha lá, é a letra A. Pô, professor, mas perde muito tempo, puxa vida, eu olhei ali, podia ser a letra B e tal, tem x quadrado. Então, olha, o macetão aqui é você primeiro montar a equação quadrática. E daí daqui para baixo, vocês podiam dar uma de malandro. E, vocês vendo aqui, vocês vão ver que tem um termo em x. Por exemplo, o 60x vezes 10 vai dar 600x. Então vai dar uma quadrática completa, porque 5.000 vezes 10 vai dar um número. Aqui vai dar x, e o x com x dá x quadrado. Então você só de olhar aqui nos parênteses, você já sabe que é uma equação completa. Olhando para as alternativas, a letra E não é. A letra Y, letra D, aqui vai dar 60x quadrado, negativo ainda. Aí vocês vão olhando, só sobra na verdade a letra E e a letra A para resolver. A única entre a A e a nenhuma outra ali, a B, a C e a D, não é 60x quadrado. Então só sobra aqui letra A e E. A E não é. Então só sobra A. É um jeito mais rápido de resolver. Só no olho aqui, sabe? Olhando a equação quadrática e resolvendo. As outras ali que eles criaram, provavelmente eles já pensaram em algum erro que vocês pudessem ter ao elaborar a conta.
Por exemplo, colocando 5.000, o 10 e um X aqui, sem os 60, ou botando só os 60, diminuindo 5.000 de 60 e fazendo a conta. Vocês vão ver que dependendo da alternativa que vocês errem aqui, ó, na montagem vai ter uma resposta ali em cima. Então, ou não chega a lugar nenhum, né? Mas, qual que é a dica aqui, ó? Sempre quando tiver equação quadrática assim, montem a primeira equação, montem a segunda, e daí vão fazendo a multiplicação aberta, que nem eu fiz aqui. Ah, se eu acrescentar um aqui, o que acontece aqui? Se eu acrescentar um aqui, o que acontece aqui? Se eu acrescentar um aqui, o que acontece aqui? Né? Então aí vocês conseguem sair e resolver o problema. Belezinha? Então, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma, não cometi nenhuma gafe aqui. Não, tá tudo certo. Tá. Que às vezes esses probleminhas a gente resolve, pode ter cometido algum erro aqui. Não, mas tá tudo certo. Tá. Vamos pro próximo. Agora os próximos é mais atenção, tá? Aqueles tipo de exercício que cobra a atenção de vocês aí para poder resolver o problema. Exercício 18. O que ele falou ali no enunciado, ó? Ele deu um gráfico para vocês de perfil etário dos alunos. O gráfico a seguir apresenta o perfil etário dos alunos do ano 2022 em uma determinada instituição com 3.500 alunos. Então vamos atentar que é um total de 3.500 alunos. Aí ele falou assim para vocês: abaixo dos 18 anos são 21%, entre 18 e 25 é 40%, e acima dos 25 ele não deu porcentagem nenhuma. Quer dizer, já provavelmente ele vai pedir alguma coisa aqui. Aí ele perguntou assim: a partir da leitura do gráfico é correto afirmar, selecionando-se um aluno ao acaso, há maior probabilidade de que esse aluno tenha mais que 25 anos. Bom, vamos relembrar um pouquinho. Probabilidade, lá do passado, se vocês lembrarem um pouquinho, é a questão dos casos possíveis por total de casos. Blá, 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 professor, que saco. Mas é porcentagem, resumindo, é porcentagem. É onde tem maior porcentagem, tem maior chance de acontecer. Ponto, só isso. Por esse gráfico aqui. Porque se você pensar se o total de casos é 100 e você tem 62 de 100, 62%, ou 99% e 99 de 100, é onde tem maior chance, né? O gráfico, como a base do total é 100, então a porcentagem maior é onde vai ter maior chance. Tá? Selecionando-se um aluno ao acaso, há uma maior probabilidade de que esse aluno tenha mais que 25 anos. Ah, então, vamos pegar um aluno, mas será que é onde tem maior probabilidade? Eu não sei. A gente então vai descobrir, por exemplo, esse aqui acima dos 25, eu não calculei, vou ter que calcular. Se fizer a conta 41, 21, aqui vai ficar com 39%. 39%. Então, se você olhar o gráfico aqui, ó, vocês olharem o gráfico, aonde fica com maior probabilidade? Aqui, ó, entre 18 e 25. Não mais que 25. Aqui é 39, aqui é 40. Então, a letra A é falsária. Não tem como. Ah, entre 1.000 e 1.300 alunos mais novos que 18. Então, abaixo dos 18 é 21%. Então, a letra B, para resolver ela, eu tenho que fazer 21% vezes os 3.500, certo? Ah, professor, não lembro como faz porcentagem. Bom, 21%, 21 por 100 vezes 3.500. Aí pode cortar, você vai fazer 21 vezes 35. Fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 735 alunos. Aluno. Então, quer dizer, tá fora, né? Totalmente fora. Letra C. A quantidade de alunos entre 18 e 25 anos é maior que 1.500. Entre 18 e 25 anos é maior que 1.500. Então, entre 18 e 25, vou fazer a continha. Letra C. Vou fazer 3.500 vezes 40%. Vezes 40%. De novo, ó, posso cortar os zeros. Faz 35 vezes 40. Essa continha aqui vai dar 1.400. Ele falou que é maior que 1.500? Não, né? Tá só enrolando vocês no enunciado. 1/3 dos alunos tem menos que 18 anos. Olha só. Abaixo dos 18 anos é 21%. Letra D. Se é 21%, ó, 21%, isso aqui vai dar 0,21, certo?
Quanto que é um terço? Se vocês fizerem a continha, dá 0,33. Então tá totalmente fora, né? Isso aqui é diferente disso. Então a diquinha também, outra dica que eu dou para quem faz concurso, guardem sempre as porcentagens mais pedidas. 1/2 é meio, 1/3, que é 0,3333, é uma dízima. O 3/4, que é 0,75, né? Tem o 2/5 também, que às vezes é pedido, que é 40%, é 0,4. O 2/5 é 0,4, porque 0,5420. Então são frações que são bem comuns eles pedirem em prova, tá? Bem comum, bem comum. Então guardem aí na manga esse tipo de coisa, ou essas frações aqui, elas estão escondidas. Por exemplo, aqui fica 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15. 6/15, por exemplo, que é a mesma fração que 2/5, tá? Então são coisas assim que é bom guardar na manga, que volte e meia eles pedem concurso, e se você souber de cabeça, facilita. Daí ele ficou a letra E ali, que vocês fazendo a continha, ó, a quantidade de alunos acima de 25 é menor que 1.400. Se você fizer a continha aqui, a gente já meio que fez na letra C, né? Porque se 40% é 1.400, então vai ser menor que isso, né? Vai ser menor que 1.400, então é uma questão verdadeira. Na verdade, vocês usando lá a letra anterior, ó, a letra C, ó, que era 40%, você achou 1.400, então vai ser menor do que isso. Tá bem tranquilo aqui. Não precisava nem fazer a conta de volta, né? É só tentar que você já tinha feito a conta na letra C. Belezinha? Essa aqui não é tão traumática, né? Vamos para o próximo. Próximo exercício. Esse aqui é o último, se não me engano. Tá. Esse aqui também, ele demanda atenção, é aquele tipo de exercício né? Questão. É o tipo de questão que demanda um pouco de tempo, sabe? Ele toma a atenção do concurseiro aí. Então o que ele fala ali? A cidade de Curitiba tem 1,8 milhões de habitantes. Aí ele comenta até aqui é 19. Estou com minhas notations aqui, para não me perder o roteirinho, né? Então ele diz assim: Curitiba, cidade com 1,8 milhão de habitantes, teve o primeiro caso de Covid-19 em 12 de março de 2020. A partir de então, entre as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde estava a quantidade diária de casos ativos, ou seja, a quantidade de pessoas infectadas. Os números variavam entre menos de uma centena no início da pandemia. Então, olha só. Como o exercício tem questões aqui, se você ler o enunciado antes, você vai ver que dá para já fazer tipo uma tabelinha ou uma sequenciazinha ali para você se organizar. Então, no início da pandemia, início, fazem azul, era 100 a cidade daqui foram 100 casos. Vamos considerar 100 casos. Daí ele falou: os números variavam entre menos de uma centena até atingirem uma das maiores marcas, em 14 de janeiro de 22. Então, em 14 de janeiro, vou escrever aqui, de 2022, chegou em 10.796. 10.796 casos. Ô, garrancho, professor. E daí depois, ó, ele continuou. Com o avanço da vacinação, esse número passou a decrescer todos os dias, atingindo, em 28 de março, a marca de 998 casos. Então, em 28 de março de 2022, você vai ter 998 casos. Pronto. Aí vamos para as questões, porque daí ele vem cá tentar enrolar vocês aí. Durante o período considerado no texto, ao selecionar um habitante de Curitiba ao acaso, ó, de novo, nós vamos usar a probabilidade e a porcentagem no caso aqui. A probabilidade de ser um caso ativo atingiu marcas maiores do que 5%. Cuidado na hora de fazer em conta de porcentagem de multiplicar por 100 ou não errar a casa decimal. Porque para mim essa letra A eles fizeram na maldade para pegar quem está trabalhando ou errou a casa decimal. Tá? É bem invisível isso, tá? Bom, a conta, vou dar uma dica aqui já também, ó. 1,8 milhões é um número muito grande. Praticamente é 2 milhões. Então,
Para a letra A, por exemplo, dá para simplificar. Em vez de usar ali 10.000, ele falou 10.796, vocês podem trabalhar o seguinte, com um arredondamento, tá? Vai dar pouca diferença e não dá erro, tá? Isso aqui é federal, não considere Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses concursos aí que eles colocam letra A 1.2, letra B 1.23, letra C 1.2345. Aí é aquelas continhas que você tem que calcular até a quinta casa, aqui não precisa. Então, a dica aqui que eu dou para a letra A, que vocês podem fazer, no desespero, que vocês não têm tempo de ficar fazendo conta exata, simplesmente vocês vão pegar a quantidade de pessoas ali que ele falou ao selecionar o habitante de Curitiba ao acaso. O período considerado no texto é o período todo ali, né? E se você pensar onde teve mais casos, foi aqui, ó. Porque ele está considerando todo o período. Onde teve mais chance de você ter caso? Foi aqui, ó. 10.000 casos. Onde chegou no top ali, né? Então, vocês vão pegar os 10.000, pode até arredondar aqui, ó. 10.000 e vai dividir por... Pode pôr 11.000 também. Até arredonda melhor. Põe para cima, no caso, né? Aqui você aumentou um pouquinho nos 2 milhões e baixou um pouquinho nos 10.000, que era 10.700, né? Chega numa média aí, tá? E 2 milhões, em vez de ficar 1,8 milhões, 2 milhões aqui, ó. Pronto. Então, se fazendo essa continha aqui, ó, vai cortar, corta os zeros aqui, corta mais um zero, fica 1 para 200. 1 para 200 vai dar aproximadamente, não esquece de multiplicar por 100. 0,5%, tá? 0,5%. Então a letra A tá fora, totalmente falsa. Não é 5%, marcas maiores que 5, não chega 5%. A letra B, agora aqui análise mesmo. No início da pandemia, 1 entre 100 habitantes era um caso ativo. Como é que eu vou fazer esse 1 entre 100? 1 para 100. Então, se tem um total casos ativos, eram quantos? Eles falaram que era 100 casos. Vamos de novo arredondar para 2 milhões, ó. Para 2 milhões. Corta, 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 corta. Vai ficar um caso para quantos habitantes praticamente? Para 20.000. Um caso para 20.000 habitantes. Então, a questão B também está fora. Não tem muito o que pensar aqui nessa questão mesmo. É fazer a continha. Em 28 de março, 1 em cada 18 habitantes era um caso ativo. Então, de novo, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer 1, porque a gente está trabalhando com 998. Eu vou arredondar para 1.000. Vamos fazer arredondamento para 1.000 casos, né? Para ver o que vai acontecer. 1.000 habitantes para cada 2 milhões. De novo, 2 milhões. 2 milhões. Corto tudo, corto. 1 para 2.000. Então, é um caso para 2.000 habitantes. Mais ou menos, né? Ele falando que, ó, 1 em cada 18 habitantes, 1 em cada 18 é 1 para 2.000. Então, a letra C é totalmente fora. Totalmente fora. A letra D ali. Letra D. O que ele falou? No dia 14 de janeiro, ao se selecionar... 14 de janeiro, ó. No auge da pandemia. O que a gente calculou lá em cima? Ó, 0,5%. Ao selecionar um habitante de Curitiba ao acaso, a probabilidade de ser um caso ativo era maior que 0,5%. Aí no desespero, né? Você, putz, eu calculei, né? Chutômetro ali deu meio. Será que é mais que meio? É menos que meio? Aí vocês podem fazer o seguinte, ó. Aí vocês, né? Vamos apelar aqui. Vocês vão tirar o arredondamento da casa do milhão, porque a gente aumentou muito, né? Aumentou em 200.000 aqui, para fechar os 2 milhões. Então, vocês vão trabalhar com 11, no caso, que é, em vez de 10.796, vocês podem trabalhar com 11.000 casos, só para a gente ver se chega perto lá, para 1.800.000, que é 1,8 milhões. Isso na letra D. Então, se fizer essa continha aqui, ó, ele vai cair, esse número vai cair para 0,6%, fazendo a continha. Então,
realmente a letra dele é maior. Poderia ter feito na letra A já com esse número? Poderia, tá? Mas é aquela história, eu tô seguindo o fluxo, tô seguindo as questões. Né, se fosse eu lá no concurso e tal, eu tô pensando como um concurseiro faria, do início ao fim. Talvez, se você seja mais treinado, né, siga outros métodos. Ah, eu vou ler todas primeiro, se não tem coisa parecida, já calculo para as duas. Eu não sei, eu fiz pensando que vocês vão seguir A, B, C, D, E e vão fazendo uma por uma, tá? Essa aqui é verdadeira, então, né? Porque é mais que 0,5% mesmo. No período considerado no texto, o número de casos ativos variou de 1 a 100 a cada 1000 habitantes. Vamos pensar, ó, a gente terminou calculando já nas outras questões, né? Na primeira questão, ó, 0,5% já não fecha. Falso. Aí na outra questão, ó, é um caso a cada 20 mil. Se fosse para 1000 habitantes aqui, ó, utilizando a letra B para resolver a letra E. Um caso para cada 20 mil. Se você dividisse aqui por 20, no caso, ficaria 1 para 20. Nessa aqui fica 1000 aqui embaixo, para 1000 habitantes. Aqui ficaria 1 para 20 casos. 1 para 20 é menos que 1. Muito menos. Então já não fecha. E no último caso também, para a última continha aqui, ó, que a gente fez, pegasse os 1000 que a gente calculou, ó, é 1 para 2000, também não fecha. Então aqui, ó, olhando as outras questões que vocês já calcularam, também seria falsa. Tudo bem? Então, é uma questão que toma tempo, tem que ter atenção. Às vezes é mais fácil pensar no arredondamento. Aqui teria que arredondar, porque se você pegasse ali 1.800 milhões, né, e arredondasse para aqui no caso ali que ele tinha falado, os 10.796 casos, é muita conta, dá muito número quebrado, então arredondem, tá? Talvez na dúvida, que nem eu falei, só a letra D. Ou, né, vocês poderiam fazer o seguinte também, deixa a letra D, tipo, putz, não sei se está certo, vai para E. Aí você já descobriria que é falsa. As outras ABC já matou, a E é falsa, só pelas continhas que você já fez, tá vendo? E aí sobraria a D para resolver. Na dúvida faz isso aqui, ó. Daí arredonda só um dos números ali. E aqui não fica tão difícil de fazer a conta, porque corta aqui, ó, e vocês conseguem resolver também. Ficaria assim, ó, só para facilitar a vida de vocês aí, quer ver? Isso eu quero mostrar que não é o bicho de 7 cabeças, não é. Ó, corta esses aqui, ó. É isso que eu quero mostrar, esse raciocínio eu acho importante. Isso aqui é como se fosse 11 sobre 18 vezes 1 sobre 100. E daí você faz a conta. Olha como facilita. Se você pegar assim, puxa vida, eu vou fazer a divisão 11 para 1.800. Aí você vai ter que colocar um 0,0. Aí coloca mais um 0, tá vendo? Vai dar um monte de 0 até você começar a conta. Agora você fazer 11 sobre 18 é fácil. Porque daí você vai resolver o 11 sobre 18, simplesmente depois vai jogar as vírgulas para a esquerda. Porque você está dividindo por 100. Fica muito mais fácil de resolver conta assim. Você quebrando as divisões às vezes, tá? Guarde isso aqui na manga, para nunca mais esquecer, que isso ajuda bastante nos concursos. Espero que você que chegou até aqui aproveite bem essa aula, que tem muita dica aqui que eu estou dando, que realmente eles não dão, tá? Nem concurso, nem cursinho, nada, eles simplesmente vão no seco aqui. Tem muito cursinho que chega e diz para você, não, divide 1.8 por esse negócio. Que não, pelo amor de Deus, não divida. Vocês vão ter que sempre, se tiver número quebrado, arredonda. Que nem aqui, ó. Só falando um pouquinho rapidinho aqui, eu acho importante. Aqui tem 1,8 milhões. Vocês podem, se você aumenta um número, diminui o outro. Para chegar numa média ali entre os dois, sabe? Fica mais fácil. Aqui jogou para 2 milhões. Eu subi esse. Aí eu diminuí um pouquinho esse aqui, que era 10 mil. Joguei para 10 mil. Mas você também poderia ter feito esse aqui, arredondar o número, manter o maior, por causa das casas decimais, e o número menor você arredonda para cima. Mantém esse aqui e arredonda esse aqui um pouquinho para cima. Para 11, que nem eu fiz ali embaixo, tá? Porque daí não vai fazer tanta diferença. E essa conta aqui, se você fizer exata, 1.8 com 10.796 vai dar 0,6%. Tá?
Mesmo assim, na pior das hipóteses, não sei, vai para a próxima. Às vezes na próxima tá tão absurda que nem essa letra E, porque nenhum não chega a 1 sobre 100 a cada 1000, 1 a 100, nem chega a 100 para cada habitante, é muito menos que 1. O 100 tá fora, né? Então, questão de raciocínio aí, tá? Tem que raciocinar um pouquinho nas casas decimal, divisão com vírgula, tá? Saber o basicão da matemática aí. Beleza? Vamos para o próximo e último exercício, não, última questão. Agora é exercício, né? Agora é exercitar também. Com o objetivo de remunerar melhor os motoristas de aplicativo, uma cidade resolve criar um aplicativo próprio. Observe a forma como é calculada a remuneração do motorista. A cada corrida, o motorista receberá uma taxa fixa de R$ 4,00. O valor que o motorista receberá por quilômetro rodado é de 50 centavos. Sobre o valor total que o motorista tem direito, a prefeitura cobrará o imposto de 10%. Pelo amor de Deus, coitados dos motoristas, né? Além de pagar a taxa, paga tudo que é coisa. Coitado do motorista. 10% ainda? Que mordida. Tá. A expressão que determina o valor líquido que o motorista receberá, o valor líquido, quer dizer, tirando os descontos, né? Receberá, ou seja, o valor que receberá depois de cobrado o imposto por uma corrida de K quilômetros é dada por. Então, vou lembrando a equaçãozinha lá do primeiro grau, fazendo remember aqui rapidinho. O y, por exemplo, vai ser igual a x mais b, né? Mas eu gosto de pensar assim, que sempre vai ter uma parte fixa e mais uma parte variável. A parte variável, geralmente, você multiplica o x. Só relembrando um pouquinho a equação da reta aí, ou a equação do primeiro grau. Ela sempre vai ter uma parte fixa. Antigamente, lá quando tinha os celulares, eles diziam, olha, o preço pagado na tarifa de celular, você pagava 50 para ter a linha, que antigamente era assim, né? Quem é um pouco mais velho que nem eu lembro. O celular, tudo era uma facada. Você carregava um tijolo no bolso e pagava a facada por minuto que você usava. Mais 20 centavos por minuto utilizado do celular. Mais 20 minutos, 0,2, 20 segundos. Por exemplo, 20 centavos um minuto. Era uma coisa assim, 80 centavos, 20 centavos. Cada operadora cobrava lá o seu valor. Era 0,8 vezes o tempo, por exemplo. V de x, né? Pode ser x também. Então, você tinha a parte fixa e aqui a parte variável. Que eu ia pagando uma taxa pela variação aqui. Esse exercício é a mesma coisa. Então, você vai ter lá um valor pago, na verdade, que o valor a pagar. Só que vamos pensar o seguinte primeiro. Ó. A parte fixa, sem a cobrança do imposto primeiro. A parte fixa é R$4,00, certo? Mais os 50 centavos que ele vai fazer por quilômetro rodado, vezes K. Isso é o que você vai pagar lá que o motorista vai receber. Que a prefeitura vai permitir ele trabalhar, mas vai fazer um desconto. Isso aqui é o que ele ganha. Puxa vida, mas vamos pensar um pouquinho. Vai ser descontado 10% em cada coisa dele aqui, né? Se o desconto é em cima de P aqui, né? Nós vamos ter que descontar em cima de cada coisa aqui também. Não tem jeito. Então, assim, ó. Se a gente pensar na parte fixa, esses R$4,00 aqui, ó. Vamos pensar em quanto que vai ser descontado. Que daí fica mais fácil de pensar. Quanto que vai ser o desconto? Então, na parte fixa, você vai descontar quanto? É R$4,00 vezes 10%. 10%. Isso aqui vai dar 0,04, se não me engano. Deixa eu copiar minha papelada aqui para não dar erro para vocês, tá? Vai dar um desconto de 0,04. 0,04 centavos. Cents. Aliás, 0,04 não. 10% é 0,4. 0,4 cents. Aí, essa parte fixa. A parte variável. Você vai ter R$0,5, os 50 centavos por quilômetro rodado, vezes 10% também. 10%. Corta, 0,05. Aqui sim, 0,05 cents. Então, isso aqui, ó, é o desconto. Tá, e o valor final, como que vai ficar?
o valor final. Agora você tem que fazer o desconto da parte fixa. Qual que vai ser o desconto? Vai ser os 4 que você tinha menos 0,400, certo? Vai ficar 3,6. E daí a parte variável vai ficar como? Vai ficar o 0,5 que multiplica, menos na verdade do 0,05. Vai ficar 0,45. Então na equação final, se agora já foi feito os descontos, né? E em vez de ficar os 4 lá, ó, a gente já descontou outra parte, vai ficar com 3,60 na parte fixa, mais o 0,45 vezes K na parte variável, que é a letra A. Letra A é a resposta. Não é um exercício difícil, mas tem que dar uma pensadinha na questão do desconto. Poderia errar aqui nessa questão, tem que cuidar, que você poderia, em vez de usar os 90%, que na verdade você está usando 90%, né? Não os 10%. A gente fez o desconto. Mas para quem está acostumado já a lidar mais com porcentagem, se eu desconto 10, então eu vou pagar 90%. Poderia se multiplicar direto o 4 por 90% e o 5 por 90%. Também se chegaria no mesmo valor, tá? Eu fiz aqui mais devagar para vocês entenderem. Então é relembrar um pouquinho da porcentagem aí de uma forma mais didática assim. Aqui esses que eu pus do desconto é justamente para vocês lembrarem que isso aqui seria o desconto dos 10% e o que sobra é 90%. Porque se você pegar aqui os R$4 e multiplicar por 90%, vai dar ali 3,60. E se você pegar ali os 50 centavos e multiplicar por 90%, vai achar os 0,45. 0,45 também. Só lembrando um pouquinho das porcentagens aí. Tipo, é revisão da prova e revisão de porcentagem. Para quem estiver estudando para outros concursos e tal, é legal também, né? Já revisa um pouquinho de cada coisa. Então é isso aí, galera. Eu queria deixar essa provinha resolvida para vocês, para ajudar vocês para os próximos concursos, porque eu sei que sempre ajuda. Tem bastante gente tentando o concurso de ensino médio agora, né? Então, já peço para vocês ajudarem o canal, para vocês deixarem aquele like, vocês se inscreverem, ativarem o sininho para ficarem por dentro das novidades, né? Que eu vou postar mais provinhas de concurso aí para ajudar o pessoal. Tem muita gente estudando para concurso agora. E comentem bastante aí, se vocês têm boas ideias, querem que eu faça alguma prova para vocês, que eu mostre mais alguma coisa, questões que vocês gostariam que eu resolvesse. Comentem pelo bom, pelo ruim, né? Se caso eu errei alguma coisa aqui durante também a resolução, também pode dar um toque que eu conserto o vídeo depois. Tá joia? Então é isso aí, obrigado por assistir até o fim e até a próxima prova resolvida.